Já ouviu aquele ditado, mente vazia é oficina do diabo? Sabia que esse ditado tem uma verdade científica por trás dele? Hoje eu quero apresentar um alerta importante sobre o risco da gente ficar sozinho com os nossos pensamentos. O psicólogo e pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi, autor de vários livros, pesquisador da teoria do flow, ele faz uma observação importante. Nas pesquisas que ele realizou, ele percebeu que quando a gente está sozinho, quando a gente está sem algo para nos engajar, a nossa mente muitas vezes se deixa tomar por pensamentos negativos, por uma desordem que ele chama de entrópica. Esse termo vem da física, mas ele utiliza para falar sobre os nossos pensamentos. E esse estado entrópico, como ele chama, é um estado mental caótico, confuso, sem foco. Uma consciência entrópica é quando a mente está dispersa, quando os pensamentos se tornam repetitivos, ansiosos, negativos, quando falta direção, propósito ou estrutura no que se pensa, quando há um sentimento de desconforto mental, de vazio, até de tristeza. Isso acontece com muito mais frequência quando estamos sozinhos, sem nada para fazer, sem ter uma atividade estruturada, sem uma demanda, sem uma meta clara, sem um objetivo, sem algo externo que nos oriente, como uma conversa, um trabalho, uma leitura envolvente. E aí a mente se perde de si mesma e entra nesse estado de desordem, de ruído interno. Em outras palavras, sem um estímulo que venha de fora, sem esse estímulo, sem interação com o mundo, a nossa mente pode começar a criar monstros, preocupações exageradas, ansiedades que se amplificam, medos que parecem maiores do que são. É por isso que o alerta é claro: não fique sozinho, não fique sozinha, principalmente quando você não está bem. Isso não significa que a gente nunca deva ficar sozinho. Claro que a gente tem necessidade, inclusive, de em alguns momentos ficarmos a sós, até para a gente se reorganizar, para a gente ter algum prazer sozinho. Mas a questão que pega aqui é o isolamento, porque o isolamento nos leva a um estado de problema de saúde. Csikszentmihalyi revela que a interação com outra pessoa organiza a nossa atenção. A presença do outro impõe pequenas metas, um feedback. Sabe, quando você tem que dizer um bom dia, quando você pergunta as horas ou tem que responder as horas, você precisa usar da comunicação, e isso exige do seu cérebro. Usamos o tom de voz, um sorriso, a postura, então a mente se arruma para interagir. Isso ocupa a nossa mente de forma produtiva. É como se a conexão com o outro tirasse a nossa mente daquela desordem interna, daquele ciclo vicioso de pensamentos negativos. Muitas vezes, quando não estamos bem, a primeira reação qual é? Nos isolarmos. A gente busca se isolar. A gente se fecha, a gente se esconde, e é justamente nesse momento que a mente, sem o contraponto da realidade, sem interação com as outras pessoas, pode acelerar e aprofundar a criação de monstros. É um ciclo perigoso, gente. O simples fato de sair de casa, dar um bom dia para alguém, trocar meia dúzia de palavras com a atendente da padaria, com o caixa de supermercado, já ajuda a ajustar as coisas. Já ajuda a colocar os pensamentos no lugar. Já ajuda a colocar os monstros para correr. E a gente já fica um pouco melhor. É também por isso, gente, que devemos nos conectar com outras pessoas. Ou seja, porque a gente coloca os nossos monstros, aqueles pensamentos intrusivos, para correr. Sem contar que as pesquisas comprovam, pessoas com um círculo de apoio, com bons relacionamentos, são muito mais felizes. A chance de potencializar a nossa felicidade aumenta em 60%. Buscar e cultivar as conexões humanas é uma necessidade para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. É um ato poderoso de cuidar de si, é uma estratégia inteligente para proteger a sua mente. Detalhe, a gente não está aqui falando de conexão virtual. A gente está falando de conexão presencial, de olho no olho, de ouvir a voz da outra pessoa, ver seus gestos, reparar na outra pessoa, ter que responder a outra pessoa olhando para ela. Mas e aí? Como que a gente resolve então o nosso problema?
primeira coisa a gente tem que entender, não dá para a gente viver sozinho, não podemos aceitar o isolamento, porque do contrário esses monstros vão surgir na nossa mente. Então, quando a nossa mente começa a girar sem controle, com pensamentos negativos, com preocupações excessivas, a gente precisa encarar isso como um sinal, é um alerta, é uma necessidade de buscar contato, de não se fechar. Por pior que você esteja, saia de casa. E não espere o convite de um amigo, de uma amiga. Faça uma ligação, mande uma mensagem, sugira um café, mesmo um rápido como você está para alguém de confiança, num tempo que vocês estão juntos. Isso já ajuda a mudar o fluxo da sua atenção e como vão funcionar os seus pensamentos. Terceiro, às vezes o nosso maior medo é mostrar que a gente não está bem. Mas é justamente compartilhar as nossas dificuldades, é nesse ato de compartilhar as nossas dificuldades que a gente abre espaço para o apoio, para a verdadeira conexão e que a gente consegue se fortalecer. Então, entenda, pedir ajuda não é fraqueza. Pegou a ideia? Espero que você cuide da sua mente, que você não se isole, não fique sozinho. Cuide melhor dos seus pensamentos. Se o recado de hoje fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Fica aqui o meu abraço.